Irmãos, podem sentar. Meus irmãos, hoje é o dia que a gente lembra, que a gente comemora, aquele que é o dia dos dias, ressurreição de Jesus. O dia em que aquilo que parecia que não tinha solução, de fato teve. E o que é que isso tem a nos ensinar? É sobre isso que a gente vai conversar nessa manhã. Portanto, eu gostaria de te convidar a abrir a palavra de Deus nessa que é uma das passagens mais conhecidas do Novo Testamento e amada e querida de muita gente, que trata de Jesus conversando com dois discípulos no caminho de Emaús. Isso está lá em Lucas capítulo 24, a gente vai do versículo 13 até o versículo 35, que é o finalzinho desse capítulo, e trata dessa conversa que tem muito a nos ensinar sobre esse Messias, esse Jesus, que vem tratar com o nosso coração no caminho. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 em diante. Peço aos irmãos que fiquem bem atentos à leitura da palavra de Deus, porque essa palavra é transformação e é vida para o nosso coração. Diz assim essa palavra: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém e que ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras?
E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Vamos orar? Deus, a Tua palavra é muito poderosa, Pai. A Tua palavra é linda e é verdadeira, Senhor. Ela é cheia de ensinamento para a gente. E é algo que é tão distante, Pai, do nosso discernimento, da nossa sabedoria, que se não for o Teu Espírito Santo agora, Pai, no nosso coração, nos iluminando, nos conduzindo a toda a verdade, a gente não consegue, Pai. A gente não consegue extrair daqui ensinamento, Pai, conselho, Pai, avivamento para a alma da gente. Então, que Teu Espírito Santo se erga, Pai, no coração de cada um de nós. Que Teu Espírito Santo fale, Pai, poderosamente aqui nessa manhã santa, Pai. E que a gente saia daqui no nome do Teu Filho Jesus, transformado pela Tua palavra, Pai. De coração aquecido na Tua presença, Deus. No nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos. O tema da ressurreição, ele é algo que tem se tornado muito raro no nosso dia a dia. O tema da ressurreição, ele está mais presente num feriado como o de hoje. Ele está presente numa situação de comemoração de Natal. Ele está presente inclusive em determinados funerais. Mas no nosso dia a dia, falar de ressurreição não é uma coisa muito recorrente, como se esse tema fosse de fato algo secundário na vida de todos nós. Não é alguma coisa que está lá na nossa cabeça o tempo todo. E, para falar a verdade, para muita gente, para muito cristão, a ressurreição, ela parece ser um tema que trata muito mais da vida após a morte do que da vida da gente no nosso dia a dia, nos nossos afazeres. Só que ressurreição tem muito mais a ver com segunda-feira depois de feriadão do que a gente imagina. Ressurreição tem muito mais a ver com a nossa vida no nosso dia a dia do que a gente supõe. E a gente está aqui exatamente falando sobre dois discípulos que perderam a perspectiva da ressurreição. E a perda da perspectiva da ressurreição traz para a gente isso que um homem chamado Philip Yancey chamou de amnésia espiritual. A gente fica meio que entorpecido para o poder de Deus, esquece do poder de Deus no nosso dia a dia, e a gente acaba vivendo a nossa experiência de vida como que desacompanhado de Deus. Só que ressurreição tem a ver com um Messias que se importa, tem a ver com um Messias que está ao nosso lado. Algo que é interessante, que talvez mostrasse para o mundo o senhorio de Jesus, fosse que em vez de ele ressuscitar e ele ir a Jerusalém ou ir encontrar os discípulos, ele fosse ao encontro do próprio imperador, ou talvez de Anás e Caifás, ou talvez de Pilatos. Talvez ele devesse se mostrar ao mundo e dizer assim: olha, ressuscitei. Mas na verdade o que Jesus faz, ele vai encontrar-se com seus discípulos, e ele vai se encontrar com seus discípulos para conversar, para mostrar que há uma reconciliação, para mostrar que existe um Messias que está ali com eles. O que Jesus pergunta para eles é: o que está preocupando vocês? O que é que vocês estão conversando? O que é que preocupa o coração de cada um, amado, que chegou aqui nessa manhã? O que é que deixa você ansioso, meu querido? O que é que está deixando você assoberbado? Jesus veio conversar com os discípulos dele sobre isso. Talvez Jesus devesse ter feito assim: olha, sou eu, ressuscitei,
eu disse a vocês, mas a gente está diante de um Jesus que se importa com o nosso coração e possui as ferramentas para mudar o nosso coração, porque o nosso coração entregue a nós mesmos é algo que é extremamente perigoso para a gente, perigoso para quem está perto da gente, perigoso para a nossa família, porque o nosso coração, desacompanhado de um Messias Salvador e ressurreto, é um coração que está entregue a algumas experiências de vida que se tornam tão fatídicas e irreversíveis, que faz com que a gente apodreça por dentro, deprima totalmente e transforme a nossa vida num caos, num azedo, numa experiência de arrastar-se e de esperar que amanhã seja uma segunda-feira enfadonha, chata, inútil, que a gente quer que acabe logo. Faz com que até as melhores notícias logo percam assim o ar de novidade e se torne uma coisa muito chata e corriqueira. Parece que a gente entrega a nós mesmos, vivemos assim um tédio existencial terrível, e a gente não tem mais esperança, expectativa de que alguma coisa nova de fato venha a acontecer na vida da gente, e a gente fica simplesmente entregue a qualquer circunstância. Isso porque a vida, ela é composta de várias experiências, e essas experiências vão informando a gente e sedimentando informações na nossa consciência sobre os fatos da vida, as coisas que vão acontecendo, e quando a gente é desacompanhado desse Messias Salvador e ressurreto, a gente experimenta de cara na vida da gente, e desde muito cedo, a primeira dessas grandes experiências, que é a experiência da decepção. E como se decepcionar é ruim, a gente experimenta essa decepção que vem de expectativas frustradas. A gente vê isso na vida desses discípulos, aqui no versículo 19 e 20, Jesus pergunta para eles, o que foi que aconteceu em Jerusalém? Talvez ele fosse até irônico, dizendo assim, eu passei 3 dias fora, eu não estou sabendo. E ele sabia, mas ele queria ouvir o desabafo, porque o nosso Jesus quer ouvir o nosso desabafo. E ele assim meio que levanta a voz, você não sabe o tamanho da nossa decepção, da nossa frustração, da nossa expectativa que não se concretizou. Mas que você não estava aqui. A gente esperava, olha aqui, um Jesus aí que era poderoso, fosse fazer frente ao Império Romano, fosse fazer frente a essas autoridades que elas são assim, extremamente poderosas, mas não aconteceu. Ele era muito poderoso em palavras, muito poderoso em obras. Olha, ele multiplicou peixes e pães, ressuscitou gente, mas ele morreu. Ele não foi capaz de revidar aos insultos que fizeram a ele. Ele não foi capaz de revidar quando ele foi espancado, esbofeteado e chicoteado. Ele foi incapaz, apesar de se dizer filho de Deus, de descer da cruz. E agora ele morreu, está sepultado, fazem 3 dias. Decepção. Primeira grande experiência, quando a gente perde a perspectiva da ressurreição, é que essas decepções que acontecem, elas são acompanhadas de um fatalismo, elas são irreversíveis. São situações que aconteceram e que não tem como reverter, não tem jeito, é um beco sem saída, acabou. Tem a perspectiva de um Messias, sem a perspectiva da esperança de uma renovação, sem a perspectiva de uma mudança real, o que resta ao nosso coração é o fatalismo irreversível de olhar para determinadas experiências e circunstâncias e dizer, não tem jeito para a gente, acabou aqui. E agora é se entregar e voltar a fazer aquilo tudo que a gente fazia antes, e tentar fazer a vida da gente ser esse pequeno banquete a partir de migalhas,
Esses 2 discípulos, eles deviam estar em Jerusalém, esperando Jesus ressuscitar, mas eles voltam para lá, 12 quilômetros, estavam indo para lá, para Emaús, para uma aldeia, para retomar a vida, para dizer, é isso mesmo, acabou, já foi, não tem mais o que fazer, o que falar, é irreversível, porque a gente tinha esperança, tinha passado, está no versículo 21, tínhamos esperança, e isso parece que foi embora. Quando a gente entende que as coisas são irreversíveis na vida da gente, a gente se torna cético, a gente passa a não acreditar em nada. As pessoas de repente podem até dar uma boa notícia, mas é boa notícia para os outros, mas não é para mim. A gente se torna tão cético que o nosso coração se torna meio que impermeável, sabe como é? Endurecido, concretado, aquele negócio que não tem jeito e que parece que é aquilo mesmo e pronto. Porque as mulheres vieram e falaram ali que Jesus tinha ressuscitado e parece que não dá para acreditar. E depois tiveram outros discípulos que disseram a mesma coisa, e aliás foram conferir lá no túmulo mesmo, se Jesus tinha mesmo ressuscitado, mas esse negócio não estava descendo para o coração. Quando a nossa experiência, ela é acompanhada desse ceticismo, nem as melhores notícias para os outros são capazes de nos alegrar, nem aquilo que serve para o nosso coração é capaz de nos alegrar. A gente vai vivendo uma depressão e vai amargando esse negócio aí, vai apodrecendo por dentro, vai desmoronando internamente, vai se deixando levar pela vida e pelas coisas da vida, e tudo passa a ser extremamente enfadonho, chato, tedioso, e a gente vai se perguntando, né, a vida é só isso, não é isso? Não tem mais nada para além disso daí. E a grande questão para a gente agora é saber, de onde é que vem tanta frustração? De onde é que vem tanta decepção? De onde é que vem tanto ceticismo? De onde é que vem tanta, assim, um estado de estarrecimento tão grande, que você disse assim, tinha tudo para dar certo, e não deu, como é que isso deu errado? Eu não sei. De onde é que vem isso? O próprio texto revela isso para a gente. O próprio coração da gente, se a gente pensar direitinho, revela isso para a gente. Vem das nossas expectativas sobre os nossos próprios planos, sobre as nossas próprias metas, sobre o próprio uso que nós queremos fazer de Deus para que os nossos planos deem certo. E veja só o que é que esses discípulos falam. Nós tínhamos esperança, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Eles tinham a esperança no coração de que esse Messias viria assim e redimisse a Israel. A redimir aqui ela é muito interessante. A palavra redimir significa lá na essência comprar de volta alguém que foi sequestrado, digamos assim. A concepção deles, Israel era esse povo que foi sequestrado, foi conquistado, e que esse Messias, ele, segundo a programação, o plano, a meta dele, seria esse Messias que viria, se sentaria no trono de Davi, e governaria agora o Império Romano, e não só o Império Romano, mas o mundo inteiro, a partir de Jerusalém, a partir do trono de Davi, e que aqueles discípulos que estavam com ele, fariam parte assim, desse programa novo de governo, como sendo esses que estariam mais próximos desse ser, desse novo imperador poderosíssimo, chamado Jesus. Aliás, alguns desses discípulos sugeriram, olha, a gente queria sentar um à tua direita, um à tua esquerda. Mais do que isso, esses próprios discípulos, eles argumentavam uns com os outros quem era o maior entre eles. Os planos deles o plano deles é que Jesus Cristo, ao chegar, esse Messias, ao chegar no mundo, levantassem todos eles para cima,
Mas agora esse negócio não se realizou e parece que ficou pior, porque junto com o ódio que o Império Romano e agora, aliás, todo mundo tinha de Jesus, parece que odiavam eles agora. E agora o clima era de medo, de tentar retomar a vida, de tentar passar desapercebido, dizer que não teve contato exato com aquele Messias ali, que o negócio não foi bem assim. Sabe onde é que habita a nossa frustração? No nosso ego. É porque a gente vive dizendo, o meu plano é do meu jeito, cadê a minha vez, como é que está a minha meta, o Senhor está lembrado de mim, eu tenho te acompanhado, eu tenho feito tudo, eu tenho negociado, eu tenho orado, eu tenho trabalhado, eu tenho estabelecido metas, eu tenho feito planos, eu tenho raciocinado direitinho, eu tenho assim experiência de vida já, eu estou estudando muito. E por que não está dando certo? Sem a gente perceber, o nosso ego é que frustra a gente, quando o nosso próprio ego convence a gente mesmo de que o nosso lugar é reinando junto com Jesus, segundo a nossa própria cartilha, segundo a nossa própria meta, segundo o plano que nós estabelecemos, segundo aquilo tudo que a gente acha que vai ser meta e plano de vida para a gente. E nesse caminho aqui vale qualquer coisa, e ao mesmo tempo qualquer coisa frustra. A gente vê gente que diz assim, mas eu apostava que o casamento é que ia trazer felicidade para a minha vida, e agora eu estou vendo que casamento é um negócio complicadíssimo, que o príncipe encantado está virando um sapo, que a princesa encantada está virando uma bruxa, que eu não estou satisfeito com absolutamente nada, que essa coisa de namoro pode parecer muito bom, mas depois dá um trabalho enorme, e eu não estou me sentindo assim meio que privado de tudo. Eu descobri agora há pouco que assim que eu passei no Enem, entrei na universidade, parece que a minha vida piorou. Me prometeram que quando eu passasse no Enem, metade dos meus problemas estavam resolvidos. E agora eu descobri que depois do Enem me entregaram a outra metade dos meus problemas. Parece que está tudo ruim agora. Parece que a minha vida profissional, que seria extremamente promissora, está se tornando um fardo tão grande para eu carregar. E que amanhã, na segunda-feira, eu vou ser obrigado a me apresentar sorridente, alegre, rindo, dando bom dia para todo mundo, dizendo que meu feriado foi maravilhoso e que daqui até setembro eu tenho prestação de ovo de Páscoa para pagar, mas que está tudo bem, está tudo uma maravilha, está tudo certo, sorria que vai dar tudo bem. Só que por dentro o nosso coração não está sorrindo. Por dentro o nosso coração está apodrecendo. Porque a gente perdeu a perspectiva da ressurreição na vida da gente. Os nossos planos se frustraram. E parece que esses discípulos, assim como muitos de nós, se abandonaram e disseram, acabou-se, eu vou tentar outra coisa agora, porque essa conversa de Jesus, ela às vezes pode parecer assim, uma aguinha com açúcar, para acalmar a gente, mas não resolve nada. Como é que a gente resolve isso? Aí Jesus começa a falar com eles. E quando Jesus começa a falar com eles, Jesus começa a recolocar o coração deles no devido lugar, porque o que interessa realmente para cada um de nós saber, meus queridos irmãos, o que interessa para cada um de nós lembrar, para abandonar e curar essa amnésia espiritual, não é saber se os nossos planos deram errado, mas é saber que os planos de Deus estão dando certo, e que nós estamos no centro dos planos de Deus, exatamente porque Ele quer nos usar como plano dEle, para a glória dEle.
Pilatos, o imperador, o Império Romano, a Judéia inteira, o Sinédrio, eles tiveram seu papel no plano de salvação de Jesus Cristo. Mas os discípulos agora eram encarregados de falar desse plano de Deus e dessa boa nova chamada Evangelho. E esse negócio era com eles. E você tem que saber, meu querido irmão, que o plano de Deus é com você. Não é com outra pessoa não, é contigo, meu querido, é com teu coração. Então Jesus tem que tratar com teu coração, o que reverte o amargor e a frustração do nosso coração, o fatalismo e o ceticismo do nosso coração, o que cura a nossa amnésia espiritual. Eu vou dizer para você o que é quando a gente centra e foca a nossa vida não na gente mesmo, porque a gente é falho, porque a gente é limitado, mas é quando a gente foca a nossa vida em Deus. Só que a gente tem que descobrir isso. E quem mostra isso para a gente não é a gente mesmo. Presta atenção, meu querido, que quem está falando com esses dois discípulos é o próprio Jesus. Está bem posto isso no texto. Isso não é produto de algum mestre da lei que na época conhecia muito a palavra e foi falar. Não. É o próprio Jesus que tem que conversar com você. É o próprio Jesus que trouxe você aqui nessa manhã para falar com você. É o próprio Jesus que amanhã, na segunda-feira, mais cinza que tiver, Ele quer conversar com você, logo de manhã. Esse mesmo Jesus que quando você estiver envolto em todas as circunstâncias adversas, esse Jesus quer conversar com você. É Ele, a conversa é com Ele, somente Ele e mais ninguém na vida vai solucionar o seu problema. A gente tem que entender isso. Só que Ele tem interesse nesse negócio aí. Ele vai conversar com eles. Aí de repente você vai dizer assim: mas o que é que eu tenho de especial? Mas eu estou todo errado aqui. Jesus Cristo olhou para Cleopas. Jesus Cristo olhou para esse outro discípulo que nem o nome tem, gente anônima na vida e no planeta Terra, e diz assim: eu quero você. E Jesus olhou para a tua cara nessa manhã, trouxe você aqui para dizer: eu quero você. Quero conversar contigo. É um particular. O que é que te preocupa? Deixa eu falar. Deixa eu solucionar o teu problema. Deixa, vem cá, conversa, se abre. Fala o que tu tens por dentro. Expõe. Destampa. Aí Jesus começa a falar. E Ele começa a falar algo que a nossa fé meramente intelectual, ou a nossa fé meramente mística, não consegue convencer a gente. Uma por um lado pode ser bem lógica, e a outra por outro lado pode ser assim emocionalmente comotiva, mas ela não te transforma. Mas Jesus Cristo, Ele quer falar com você para aquecer o seu coração, trazendo para você fé verdadeira, que só Ele pode dar, que só Ele pode trazer a você, meu querido. Então tem que ser Ele, é a operação dEle. Só que isso tudo tinha que começar a partir de alguma coisa. E Jesus Cristo, Ele começa a expor a partir da palavra. E antes dele expor a palavra, Ele também denuncia o coração desses discípulos. Ele fala: olha, vocês merecem 2 adjetivos, severos e críticos. Vocês são nécios e tardos de entendimento. É palavra que significa basicamente: vocês são tolos e estúpidos. A gente não quer um Jesus assim. Hoje em dia, no tempo do politicamente correto, a gente ouvir isso de alguém é muito ruim para a gente, não é?
A gente gostaria de um Jesus que levantasse nossa autoestima. A gente gostaria de um Jesus que levantasse assim o nosso astral, nossa moral. Não que falasse esse tipo de coisa, que é a adjetivação mais pesada, não é? Mas Jesus diz isso mesmo. Ele diz para esses 2 discípulos: meu querido, posso fazer uma pergunta bem pessoal para você? Responder no seu coração: como você se classifica diante de Deus? Por favor, o objetivo não é ofender ninguém aqui, mas é trazer uma comparação da situação do nosso coração, dos nossos planos, das nossas metas, e você comparar com os planos de Deus agora. Apesar de parecer bem ofensivo, ao mesmo tempo Jesus é extremamente misericordioso, porque Ele vai ali aqueles 12 quilômetros, 11 ou 12 quilômetros, agora expondo a eles as Escrituras, desde Moisés, do princípio. Moisés foi aquele que escreveu Gênesis, o Pentateuco inteiro, e ele sai ali discorrendo, falando sobre os profetas, tudo aquilo que tinha colocado. Por quê, meus queridos? Porque o personagem central da palavra de Deus é o Messias. E Jesus coloca aqui em linhas gerais o seguinte: não é do seu jeito, é como convinha ser, convinha ser. Não, versículo 26, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Tinha que ser assim. O termo lá, convir, significa era necessário, era preciso, era fundamental que as coisas fossem do jeito que foram. Por quê? Basicamente, meus irmãos, por algumas razões simples e fáceis da gente entender. Porque nós estamos diante de um Deus, em primeiro lugar, que se envolve. Como é que um Deus puro e santo sairia do céu, viria para aqui, para a sujeirada desse mundo, e gostaria realmente de se envolver e não se sujar? Só se Jesus fosse impessoal, mas Ele é pessoal. Então Ele veio e Ele se envolveu com o mundo, e com o pior do mundo. Mas ao mesmo tempo, esse Deus que veio e padeceu nesse mundo, Ele também estava destinado à glória, porque Ele é Deus, simplesmente Deus. Então, o que é a sujeira desse mundo que Deus não possa purificar? O que é que existe de irreversível no seu coração e na sua vida que Deus não possa reverter? Solução para você e para mim. Tem jeito. Sua reação pode ser outra, o seu coração pode ser outro. E note que Jesus, Ele de certa forma se entregou às circunstâncias, mas essas circunstâncias, elas não foram suficientes para vencê-lo. Ele venceu a própria morte, aquilo que era irrevogável, aquilo que era fatal, aquilo que era irreversível. Então, de fato, meus queridos irmãos, a gente vai passar muita coisa nesse mundo, mas a grande pergunta é: se você está centrado nesse plano de Jesus Cristo, que veio se realizando de Gênesis, passou pelos profetas, está se realizando agora no Apocalipse, por que você acha que essas coisas vão te suplantar? Não vão. Não vão. Jesus Cristo, Ele aquece o coração deles através da palavra. Aí a pergunta que eu quero fazer para você, meu querido, agora é essa: será que essa palavra, ela tem aquecido o seu coração? E mais uma vez eu volto a essa suposição. Talvez se Jesus, Ele tivesse assim falado: olha, sou eu, Jesus, talvez os discípulos tivessem acreditado logo de cara e se alegrado, e não precisasse daqueles 12 quilômetros ali de desabafo e sofrimento. Mas Jesus Cristo, Ele explicou as Escrituras. Perceba que na sua Bíblia as Escrituras estão com a letra maiúscula. É palavra de Deus.
E quem estava falando ali era a palavra de Deus encarnada, no final das contas, dá no mesmo. Jesus Cristo, Ele fala a nós através das Escrituras, porque Ele é a palavra de Deus encarnada. Só que, vamos lembrar de uma coisa, tempo de Jesus, os fariseus, eles andavam com trechos da palavra amarrados, atados ao seu corpo. Muitos deles, a exemplo de Nicodemos, sabia da Sagrada Escritura, assim, de cós salteado. Muita gente dali, muito escriba, sabia de qualquer versículo que você quisesse, conhecia de cor. O próprio Saulo, antes de se converter, tinha conhecimento assim sobre toda a escrita de Moisés e dos profetas como ninguém. Então, conhecer somente basta? Ou é necessário que o nosso coração tenha uma atitude de humildade quando a gente for se aproximar da palavra de Deus? E a gente entender que quando a gente abre a palavra de Deus, a gente não está simplesmente lendo um livro, mas a gente está conversando com o próprio Deus. Você entende isso? Que o próprio Deus, quando você bate os olhos nas Escrituras, está conversando com você. Por isso, meus irmãos, a gente tem que ler a palavra com todo temor e tremor, entendendo que não é mera letra, mas que é algo transcendente, é algo que não pertence a esse mundo, mas que Deus colocou nesse mundo como sabedoria, advertência, como palavra de transformação, de vida para mim e para você. Então, não dá para tratar a palavra de Deus como se fosse qualquer coisa, e ao mesmo tempo não dá para perder o fascínio por ela. Aí é quando a gente abre a nossa fome, a nossa sede e diz assim: eu preciso mais desse Deus, eu preciso ler mais dessa palavra, eu preciso conhecer mais, eu preciso ir à igreja, eu preciso ver. E a palavra de Deus vai dizendo para você: a cada dia tem jeito. Mais de 300 vezes a palavra de Deus diz: não temas. De Gênesis ao Apocalipse, a palavra de Deus diz assim: existe um Messias, e Ele se importa, e Ele é pessoal. Em todo o tempo a palavra de Deus está dizendo para você e para mim: eu estou com você, eu não vou te largar. Por que a gente vai abrir mão dessa palavra? Pelo que a gente vai negociar ela? Não negocie, meu querido. Porque é exatamente essa palavra que aquece o coração. Perceba que esses discípulos, lá no finalzinho do texto, no versículo 32, eles dizem assim: porventura não nos ardia o coração, quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Não é essa palavra que aquecia o nosso coração? Jesus Cristo, Ele não precisou se mostrar, mas o coração deles começou a aquecer novamente, começou a bater de novo no peito. Ali começou a ter vida onde só tinha morte. Sabe o que é que coloca a vida no seu coração, meu querido? Então, é a presença de Deus através da palavra dele plantada no seu coração, que cura a sua amnésia espiritual, que diz assim: há solução, porque o seu Messias não está morto, o seu Messias está vivo e ele reina para todo sempre. Aí eu vou te perguntar agora: será que amanhã vai ser uma segunda-feira comum? Não, porque eu não sou uma pessoa comum. Eu sou uma pessoa que eu entendi que esse Messias, ele me trouxe para esse mundo, mas que eu não sou desse mundo, que eu estou aqui de passagem, e que o que interessa para mim, na verdade, não são os meus planos, mas são os planos de Deus. Que o que interessa para mim de verdade não é conhecer as coisas do mundo, mas é conhecer a Deus.
porque Ele é que vai me explicar qualquer coisa sobre as minhas experiências, sobre as percepções que eu tenho sobre a existência, porque Ele afetou toda a existência no momento em que Ele ressuscitou. Ele começou a restaurar absolutamente todas as coisas, e Ele começou a restaurar a mim. Esse é o seu Jesus, que trouxe você aqui nessa manhã, para conversar com você. A grande questão é, se você vai se apegar a Ele. Está na hora, meus irmãos, da gente abandonar os nossos planos. E sabe qual é a chave para isso tudo? Fé. Creia. Creia que essa daqui é palavra de Deus. Palavra de Deus somente pode salvar você dos seus próprios ensinamentos, das suas próprias conclusões sobre a sua própria vida. Deixa essa palavra de Deus lavar você por dentro, tirar isso tudo que colocaram dentro de você, purgar você de tanta experiência ruim e dizer para você que as suas reações podem ser novas, porque você pode ser uma pessoa nova a cada manhã, porque você é alvo da misericórdia de Deus. É tempo de novidade de vida, e é tempo de lembrar da ressurreição todos os dias, que se Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Isso está para além de qualquer perspectiva humana. Isso está projetado não simplesmente para esse mundo, mas para sempre. Na despedida ali, o que é que Jesus fez? Ele pegou o pão e Ele partiu. E quando Ele pega o pão e parte, é como se Ele se fizesse reconhecer de uma vez por todas, e agora os discípulos olham e dizem assim: Ele é Jesus, Ele está vivo. É no partir do pão. Por quê, meus irmãos? É simples demais de entender. Porque se o pão não fosse partido, se o sangue não fosse derramado, se não fosse oferecido a cada um de nós, se Jesus não tivesse morrido, Ele não poderia ter ressuscitado. Ele não seria um Deus que teria poder sobre a morte, mas Ele seria um Deus assim, que teria muita empatia pelo mundo e que viria para reinar aqui, mas que depois daqui é só isso. Não. Jesus Cristo, Ele vem, Ele morre, Ele ressuscita, e Ele diz para você: a vida eterna começou aqui. Ouviu? A vida eterna começou para você e para mim aqui. E é isso que a gente vai lembrar agora, em memória dele. Então eu gostaria de convidar, todo amor, cada um aqui que está em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja, a participar desse momento. Gostaria de convidar nossos irmãos presbíteros para virem aqui à frente, nos auxiliar nesse tempo de servir o povo de Deus na ceia do Senhor. E enquanto esses irmãos amados, eles vêm aqui à frente, eu queria te fazer esse convite: creia. Creia que a palavra do Senhor é a sua regra de fé e de prática. Creia que essa palavra, ela fala de um Jesus ressurreto, de uma cruz vazia, que venceu a própria morte. E se para a própria morte tem jeito, por que para as outras coisas não tem, hein? Vai se entregar agora, irmão? Faz isso não. Vai se entregar. Não se entrega não. Porque o teu Cristo ressuscitou e venceu. Glória a Deus. Amém? E que amém de domingo é esse, minha gente? Amém? Um amém de segunda-feira aí, ó. Cheio de vida, vontade de viver.